vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão e minha irmã, com as bênçãos de Nossa Senhora das Dores, padroeira de nossa arquidiocese. Começamos agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia para juntos acompanharmos as informações sobre a nossa igreja particular. Vamos agora rezar o Salmo 53. É o Senhor quem sustenta minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me amparar é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. O dia 21 de setembro é o dia de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E um desses direitos é a garantia de um trabalho digno e acessível. A Ação Social Arquidiocesana, a ASA, presta um serviço de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional pela Luta da Pessoa com Deficiência. E para falarmos sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o coordenador do Serviço Levanta-te Bem para o Meio, Marcos Júnior. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, Marcos. Obrigado pelo convite, obrigado aqui pelo espaço. Qual a importância dessa data para essas pessoas com deficiência? Essa data ela é muito importante porque, como ela mesmo diz, é um dia nacional de luta, né, pelos direitos das pessoas com deficiência. Porque, na verdade, essa data ela foi oficializada em 14 de julho de 2005, pela Lei 11.133. E ela foi instituída justamente no período da primavera, né? E justamente para lembrar esse renascimento, e foi provocada pelos movimentos sociais. E ela, nesse dia, a gente resgata toda essa luta, todas as conquistas e também traz a discussão para a sociedade do que ainda falta melhorar e dos direitos que as pessoas com deficiência ainda têm que ser garantidos e defendidos. E quais são essas principais dificuldades enfrentadas por essas pessoas com deficiência e o que nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer para que elas diminuam? Bem, ao longo da história, as pessoas com deficiência elas sempre foram marginalizadas, não é? E assim, essa semana, principalmente, o mês de setembro, onde a gente fala da pessoa com surdez, não é? E das pessoas com deficiência de um modo geral, ao longo da história são muitos desafios, muitas coisas já foram conquistadas, muitos direitos, os espaços, muitas conquistas a gente não pode negar que já foram alcançadas. Mas ainda, a gente ainda encontra muitas barreiras, entre elas são as barreiras atitudinais, que a gente pode estar falando aí sobre os preconceitos, né? Ainda há muito preconceito, as pessoas e a sociedade ainda não se adequou, não é? Ou não se adaptou às necessidades das pessoas com deficiência. A gente vê aí a questão da mobilidade urbana, da acessibilidade que as pessoas não têm nos espaços públicos, no transporte público, na educação, nas tecnologias assistivas e o preconceito na hora de inserir essas pessoas dentro desses espaços sociais. Então, ainda há muitas barreiras a serem derrubadas, né? Apesar de muitas conquistas já terem sido alcançadas. E o que o serviço Levanta-te Bem para o Meio faz em relação a isso, né? Para que isso mude? Como é o trabalho? O serviço Levanta-te Bem para o Meio é esse serviço da Ação Social Arquidiocesana que atualiza aquele chamamento de Jesus, né? Quando na sua época, já existindo as pessoas com deficiência, onde elas eram chamadas de coxos, né? Mancos, surdos, cegos, Jesus já naquele tempo ele fez essa inclusão, ele disse, levanta-te e vem para o meio, já chamava as pessoas para a inclusão social. Então, Levanta-te e Vem para o Meio é essa atualização, através da ASA, onde por este serviço a gente procura
promover a pessoa humana e principalmente a pessoa com deficiência. E o que mudou na vida dessas pessoas que já passaram pelo serviço Levanta-te Vem para o Meio? A gente recebe no nosso atendimento alguns depoimentos dessas pessoas que foram assistidas pelo serviço, como por exemplo o resgate da autoestima, né? Porque o serviço ele não é apenas um espaço onde se vai fazer essa assessoria para a inclusão das pessoas com deficiência, não é apenas um espaço onde vai se qualificar as pessoas ou atender as pessoas com deficiência de maneira geral, mas é um espaço humanizado, de acolhimento, de respeito, de escuta, de informação, né, das pessoas. Muitas vezes elas não têm essas informações junto aos aparelhos públicos e elas encontram aqui. E às vezes elas são referenciadas pelas pessoas que já passaram por aqui, onde as pessoas vêm aqui só atrás dessas informações. Então, a gente vê o resgate da autoestima, a proteção da saúde mental, porque elas têm um convívio, elas encontram um espaço de partilha, acolhimento e de respeito, né, dentro do serviço Levanta-te Vem para o Meio. Além de que a gente luta na preservação desse direito que é a lei de cotas, né, que é uma lei que garante esse direito, que não é nenhum favor que nós fazemos através desse serviço, é um direito que as pessoas com deficiência têm, que é o direito dessa dimensão tão importante na vida do ser humano, que é a dimensão do trabalho. E para quem deseja fazer parte desse serviço, Levanta-te Vem para o Meio, como ela deve proceder, quem ela deve procurar, tem algum telefone para contato? Sim, é muito importante. As pessoas que estão aí nos assistindo, né, que estão nos acompanhando aqui pelo Em Tuas Mãos, vocês podem nos procurar aqui na ASA, né, localizada na Avenida Frei Serafim, logo aqui ao lado do Colégio SEV, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Nós estamos aqui prontos para atendê-los. Lembrando que nós estamos com uma campanha, né? A campanha Indique um Amigo, que é uma campanha que nós lançamos no sentido de que você que está nos assistindo agora, mesmo que não tenha nenhuma deficiência, mas que a partir dessa entrevista, a partir dessa reportagem, que você está passando a conhecer esse serviço, você será um multiplicador dessa notícia, dessa informação para aquela pessoa com deficiência que mora aí perto da sua casa, no seu bairro, na sua rua, para você informar ela que existe esse serviço que é voltado ao atendimento dela e que ela pode vir aqui na ASA e nos procurar munida dos seus documentos, onde ela vai ser recebida, vai ser cadastrada e vai ter uma conversa, não é, uma escuta qualificada, para a gente saber da melhor maneira que a gente pode estar atendendo e acolhendo essa pessoa aqui dentro do serviço. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade em fazer parte do nosso programa e estar falando sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse belíssimo serviço que agora em julho completou 11 anos, não é, de atuação, levando o acolhimento, o respeito, o diálogo e a defesa do direito das pessoas com deficiência. E você pode acompanhar o nosso conteúdo, as nossas atualizações em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. O mês de setembro é dedicado para as ações de cuidado com a saúde mental. E no quadro Bons Conselhos de hoje, vamos refletir sobre como nós devemos cuidar da nossa saúde mental e ajudar aquelas pessoas que precisam, que passam por problemas como a depressão, a ansiedade, dentre outros. Confira agora essa entrevista. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a campanha brasileira de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Para isso, nós vamos conversar agora com o psicólogo Adeilson Medeiros. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar conversando com a gente. Eu também agradeço por terem me procurado e espero colaborar. Como nós cristãos podemos vivenciar essa campanha, por mais que ela seja divulgada pelos institutos públicos, nós também precisamos ter um olhar maior, né? Nós cristãos precisamos ter esse olhar maior. Então, como nós podemos vivenciá-lo? A nossa instituição católica, como também parte da sociedade brasileira, ela precisa acolher, sim, como todas as instituições brasileiras, a um movimento tão interessante, tão importante de valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. Ele surgiu a partir da experiência do CVV
no sentido de alertar e de tirar o tabu acerca dessa temática e a partir de então fazer com que as pessoas elas valorizem a vida ao invés de pensar no desespero, ao invés de pensar nas questões da desesperança, que são pontos que estão encontrados em pessoas que trazem a ideação suicida ou que tentam o suicídio. Como cristãos, nós devemos abraçar a causa da vida humana. Então, a dignidade da pessoa humana, ela sempre foi vista como algo primordial na evangelização da igreja, por exemplo. Então, nós da psicologia, nós psicólogos que também trazemos essa crença, né, essa fé, nós incentivamos as pessoas, aos católicos, aos cristãos, a alargarem o seu olhar acerca das necessidades das pessoas que trazem a falta de sentido de vida. Uma das coisas que nós observamos é que o grito de alerta, a situação do suicídio é apenas um grito de alerta de alguém que, na verdade, traz em si um vazio existencial. E esse vazio existencial é fruto do nosso tempo, é fruto da nossa época e da cultura atual que foi construída dentro das realidades dos contravalores. E como nós podemos perceber esse alerta, né? Quais são os sinais que essas pessoas dão para que a gente possa perceber e poder ajudar? Normalmente nós encontramos pessoas que elas emitem o sinal de alerta quando elas dizem palavras, por exemplo, eu estou cansado de viver, eu não consigo mais viver, eu acho que eu preciso sumir da existência e da realidade. São pontos em que nós podemos observar que a pessoa ela está levantando uma bandeira e pedindo ajuda. Tem se encontrado dentro desse movimento algo que eu acredito, mas eu queria acrescentar. Tem se percebido que 95% dos casos das pessoas que pensam no suicídio, elas trazem ali por trás uma patologia, um comprometimento na saúde mental. Mas eu não posso deixar de ampliar o meu olhar e também fazer com que você amplie o seu olhar acerca da visão de pessoa humana, que na verdade também essa pessoa ela ergue esse grito por causa desse vazio existencial. E nós podemos nos aproximar dessas realidades, fazendo com que essas pessoas elas tenham acesso aos profissionais, e aí é muito necessário, é a nossa forma de estender as mãos, também percebendo que essa pessoa é da minha casa, é da minha família, tendo uma atenção a objetos cortantes, a coisas que ela poderia utilizar para tirar a própria vida e, enfim, acompanhar esse processo até que ela tenha a segurança de sobreviver, de dar uma resposta clara de sentido de vida. E como nós podemos trazer os hábitos dessa campanha para serem praticados durante todo o ano, não só no mês de setembro? Uma das coisas mais maravilhosas que nós percebemos na igreja são as obras de misericórdia, tão enfatizadas pelo Papa Francisco. E vivendo as obras de misericórdia, tendo uma atenção à pessoa humana e também, nesse caso, a pessoa humana que sofre pela falta de sentido de vida, nós podemos ser um auxílio, abrindo as portas, por exemplo, dos templos, sendo uma mão que conduz até a um profissional que vai auxiliar essa pessoa. E, claro, uma coisa que é muito importante, que muitas vezes, por causa do corre-corre, nós não vivemos mais, a atenção e a escuta a essas pessoas. Nós precisamos escutar e sermos instrumentos também de consolo na vida de cada uma dessas pessoas. E para as pessoas que agora nos acompanham, que estão passando por algum momento de dificuldade ou alguém da família está passando por esse momento, qual o conselho que o senhor deixa para essas pessoas? É muito importante, como eu já enfatizei, a família ser um braço que conduz a pessoa, uma mão amiga que conduz a pessoa até um profissional de saúde mental. Nós não podemos relaxar nessa ponte, nessa aliança que é tão necessária entre a família, porque a pessoa muitas vezes ela não tem as forças necessárias para buscar, ou traz até mesmo um preconceito, A gente encontra sempre alguém que diz, não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psiquiatra, porque são profissionais que trabalham com loucos, quando na verdade nós precisamos desses profissionais para nos auxiliar no crescimento, na maturidade, no entendimento de quem nós somos, no autoconhecimento. Então a família ela é de suma importância
E na ausência da família, nós temos os amigos. Como é necessário encarar e entender essa temática como algo necessário para que eu possa, como amigo, auxiliar e levar essa pessoa até esses centros de apoio e de ajuda, de aconselhamento, algo especializado que vai auxiliar a pessoa a encontrar o seu sentido de vida, a melhorar a sua autoestima. Também aí, já que nós estamos falando num programa católico, num programa de igreja, a oração, a meditação, a contemplação, a oração e o aconselhamento, que é um serviço que é oferecido por algumas comunidades católicas, é algo muito necessário e que auxilia bastante os profissionais a sanar essas questões. Então, muito obrigada mais uma vez, Adeilson, pela sua participação e estar disponibilizando o seu tempo para falar sobre esse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. Eu fico muito grato de perceber que um programa como esse abre espaço para temáticas tão relevantes. Para mim, é a vida que me convoca e essa é a forma que eu tenho de responder ao meu chamado como profissional, ajudando você que está em casa, auxiliando também as instituições a fazerem com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento de uma temática tão importante. E lembrando, a vida sempre tem um sentido, apesar das contrariedades. Dizer sim à vida, apesar de tudo. Esse é o meu recado para você. E o mês de setembro também é o mês da Bíblia. Vamos agora acompanhar o testemunho do Rafael Gomes sobre a prática da leitura orante. Bom dia, paz e bem. Eu busco na leitura orante ter essa sintonia maior em estar conversando com Deus, pois cada momento dentro de uma leitura se torna um todo, quando as interligamos pelo seu aspecto na reflexão e na maneira como vamos meditar, pois podemos interpretá-las de acordo com o que o Espírito Santo nos mostra. A leitura da Palavra de Deus não deve ser feita da mesma forma que um romance ou um livro de ficção, pois ela é uma fonte de inspiração para quem lê e a se converter e também a mudar de vida. Procuro me focar na leitura quando estou em sintonia maior com tudo à minha volta, pois assim percebo e sinto no meu interior que a minha mudança está aqui, presente nessas palavras, onde posso sentir o Espírito Santo de Deus como uma voz ali do meu lado, conversando comigo. É como um pai, e quando o filho está necessitando de apoio e de uma palavra amiga, você sempre pode contar com ele, e pronto para ensiná-lo. Aí temos que ter realmente os 4 passos para uma boa leitura orante. E o primeiro passo é a leitura, que é onde escolhemos ou até mesmo tiramos da liturgia diária. O segundo passo é a meditação, onde lanço a pergunta a mim mesmo: qual a mensagem ou a lição que ela traz para mim? Eu procuro interpretá-la como se de fato estivesse escrita de modo pessoal para mim. O terceiro passo é a oração, onde busco me sentir livre e o Espírito Santo é que conduz as minhas palavras, onde agradeço ou suplico a Deus em um momento onde Deus está me ouvindo. E o quarto passo é a contemplação, que é onde fico em paz, silêncio comigo mesmo, procuro e onde terei as minhas respostas aos meus questionamentos e dúvidas, e onde o Espírito Santo é que me conduz, onde sinto sua presença e permaneço na presença dele. Confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja, com destaque para a festa da Exaltação da Santa Cruz e o encerramento das festividades da padroeira de nossa Arquidiocese. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Do dia 10 ao dia 12 de setembro foi realizado o Congresso Mariápolis, onde mais de 800 pessoas dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e parte do Rio Grande do Norte vivenciaram momentos de graça. Nesta edição, realizada no formato virtual, o evento abordou 3 temas centrais: um convite a reacender o amor em nós, o amor ao irmão que abrange as diferenças e a coragem de abraçar a humanidade. Na última terça-feira, dia 14, o Santuário de Santa Cruz dos Milagres celebrou o último dia de festejo, que teve início no dia 5 de setembro.
O festejo da exaltação da Santa Cruz foi realizado durante 10 dias e contou com a presença de fiéis e romeiros, porém de forma limitada, seguindo o decreto da Prefeitura Municipal da cidade. Este ano, o tema da festa refletiu a temática Igreja Samaritana a Serviço da Vida. No dia 14, dia de Santa Cruz e último dia do festejo, a solenidade aconteceu no santuário e foi presidida pelo arcebispo de Teresina. Dom Jacinto conta um pouco sobre a história dessa festa. Essa festa se perde nas sombras do tempo. Não sabemos exatamente em que ano começou, mas que tem aproximadamente 200 anos, isso é certo. Porque o fenômeno que deu origem ao santuário e às romarias a este lugar, eles contam mais ou menos 2 séculos. Claro que tudo foi se desenvolvendo gradativamente até chegarmos a esse momento onde reunimos pessoas não só da nossa arquidiocese, mas pessoas de outras dioceses. Ele destaca sobre a grande devoção dessas pessoas que vêm de outros estados para vivenciarem esse momento do festejo da exaltação da Santa Cruz. Pessoas que vêm até de Roraima, a gente fica extasiado diante desse espírito de fé que atrai as pessoas até este lugar, que fora o santuário não tem o que ver. É um lugar normal como os outros e, por sinal, um município pequeno. No entanto, aqui há um monumento de fé feito por romeiros de anos e anos, que ficavam aqui 10 dias acampados, comendo debaixo das árvores, dormindo debaixo das árvores, no calor que essa época do ano existe, mas sem uma reclamação e dizendo no próximo ano eu venho de novo, né? Então, isso não só é um testemunho de fé, mas nos anima, a nós pastores, a estar presente com esse povo. Quantas vezes, ao ver o povo fazendo sua devoção diante da Santa Cruz, eu digo, oh meu Deus, me dê a fé deste povo. Porque se vê que é uma fé viva, uma fé pura, que leva grandes sacrifícios para poder fazer sua homenagem de fé. Então, para nós é uma alegria saber que as pessoas estão voltando a frequentar o santuário depois desse período difícil de Covid, de barreiras. Diferente do ano passado, este ano o santuário contou com a presença de romeiros, mesmo que limitada. Lucirene, que vem desde criança com a família, revela que mesmo após a morte dos pais, continua seguindo essa tradição. Desde que eu me entendi por gente, que a gente vem aqui para Santa Cruz. O papai sempre trazia todos os filhos, nós somos 10 filhos, todos os filhos, dia 9 de setembro, para passar o festejo aqui todinho. Eu me sinto grata, muito feliz de poder estar aqui. Mesmo com essa pandemia, eu não estive no ano passado aqui, mas fiquei triste porque não vim, porque sempre eu vinha. Mas esse ano, graças a Deus, a pandemia melhorou e eu vim, porque eu sou muito devota da Santa Cruz. Assim como meu pai, a gente continua a mesma tradição e a devoção. Quem também resolveu acompanhar de perto o festejo da exaltação da Santa Cruz deste ano foi a Márcia, que fez uma promessa e todos os anos vai ao santuário no dia 14 para agradecer a graça alcançada. Ela fala sobre essa experiência. É muito gratificante para mim. Logo eu recebi uma benção de Santa Cruz. Eu fiz uma promessa e, graças a Deus, até sempre eu venho o dia 14 pagar a minha promessa, cortar o meu cabelo. Depois de quase 2 anos sem a visita dos romeiros, o pároco e reitor do santuário fala sobre a volta dos fiéis ao templo nesta solenidade da exaltação da Santa Cruz. Então, depois de 1 ano e 7 meses, sem as festividades do santuário, 2020 não tivemos, 2021 também não tivemos a festa da Invenção e agora retomamos as atividades com a festa da exaltação da Santa Cruz. Foram 10 dias festivos, o santuário se preocupou em oferecer, com cuidado, com segurança, todo um zelo preparado para acolher bem aos romeiros que aqui chegassem. E assim fizemos. Então foram momentos fortes, marcados pela saudade, pela dor, pelas feridas,
e pudemos perceber que ao longo desses 10 dias, cada chegada de grupos familiares ou grupos, né, de comunidades, a alegria do retornar, a alegria de poder expressar a sua fé no maior símbolo católico de fé do Piauí, que é a Santa Cruz. No momento, também estiveram presentes o prefeito da cidade e a primeira-dama. Na oportunidade, o gestor deferiu algumas palavras de agradecimento aos fiéis. As celebrações foram transmitidas através do canal do YouTube do Santuário. A igreja celebrou na última quarta-feira, dia 15, a festa da padroeira da Catedral e da Arquidiocese de Teresina, Nossa Senhora das Dores. Vamos conferir. Foram 10 dias de festa, tendo início no dia 6 de setembro e encerramento no dia 15, solenidade da Mãe das Dores. O último dia foi marcado por uma programação especial, tendo início na Igreja do Amparo, com a oração das vésperas, seguido de uma carreata que carregava a imagem da Santa até a Catedral, que ao chegar foi acolhida pelos fiéis, dando abertura à missa solene, presidida pelo arcebispo de Teresina e concelebrada por representantes do clero arquidiocesano. Dom Jacinto fala sobre o tema abordado na festa deste ano, Aprender de Maria, a alegria da partilha. Realmente a festa de Nossa Senhora das Dores deste ano tem muito a ver com o próprio nome dela, o título, melhor dizer, que Maria recebe. Nessas dores ainda da pandemia, do desemprego, de doenças, de incertezas, como que em dores de parto, nós vimos nascer uma festa de alegria e de congraçamento. É realmente uma bênção imensa ver as pessoas na igreja felizes, rezando, cantando com amor, com fé. Ver depois no largo sentadas famílias, idosos, casais, jovens, crianças, circulando como se estivessem na sua própria casa. Isso é maravilhoso, porque significa que se sentem realmente em casa, na casa do Senhor, debaixo do manto da Mãe. E quando a paróquia Nossa Senhora das Dores, sob a direção do competente Padre Klebert, quis escolher o tema do dízimo, da partilha, foi exatamente para conscientizar que Nossa Senhora nos deu o que ela tinha de melhor, nos deu o seu Filho. E nós, imitando a ela, damos o que temos de melhor, a nossa contribuição brotada da fé. Não brotada da abundância, mas brotada da fé. É aí que tem valor, porque o dízimo não tem valor pela quantidade, tem valor pela qualidade. É como da oferta da viúva. Jesus elogiou aquela que na moeda de hoje teria dado 5 centavos, 10 centavos, e não aquele que deu, digamos, 100 reais, porque ela deu daquilo que era necessário ao seu sustento. Quem tem fé não doa aos pobres, não doa à igreja o resto, doa aquilo que é seu, aquilo que até possa lhe fazer falta. Mas como Deus não se deixa vencer em generosidade, nunca quem doa com fé e generosidade sente carência. Pelo contrário, sente bênçãos. Então estou muito feliz de ver a festa desse ano, esse renascer do encontro da comunidade, na oração e no congraçamento das festas do Largo. Isso prenuncia que nós vamos ter tempos melhores de participação na vida litúrgica e de compromisso maior na sustentação da comunidade. Diferente do ano passado, o novenário pôde contar este ano com a presença maior de fiéis e realizar a parte social com a quermesse. O pároco da Catedral faz a avaliação do festejo desse ano. Nós vimos nestes dias da festa de Nossa Senhora das Dores algo que chamou muita atenção dos paroquianos, das equipes de trabalho, que foi realmente o envolvimento de cada membro dentro da sua equipe, de tal maneira que todas as atividades funcionaram bem. Nós fazemos uma avaliação muito positiva. Acredito que o próprio tema, Aprender de Maria, a alegria da partilha, demonstrou em ações, mais que palavras, de fato uma realidade entre todos os membros da paróquia.
A paroquiana Josélia, que fez parte de uma das equipes organizadoras do festejo, revela o que essa festa significa para ela. Nós somos paroquianos desde 96 e nós recebemos muitas graças e aqui nós estamos. Esse ano eu ajudei na equipe de decoração da igreja. Já Inês, paroquiana há 20 anos da catedral, revela que esse momento é de agradecimento. Para mim, muitas graças, bênção recebida, porque foi através dela, de outros santos, que eu consegui me recuperar de uma cirurgia que eu fiz aqui 12 anos atrás, de um aneurisma. E aí eu pedi a intercessão dela pela minha saúde, pela minha cura, e eu alcancei essa graça. E em agradecimento por tanta graça recebida, todos os anos, quando eu posso, se Deus permite, ela também queira que eu venha, eu participo dos festejos, trabalho na mesa do leilão todos os anos com meu esposo. Muitos paroquianos há décadas frequentam a igreja, foram batizados, fizeram a primeira Eucaristia, mas Célia só começou a frequentar 7 anos atrás, através do EJC. Ela conta sobre a importância desse novenário e o que ele representa para a sua vida e dos demais fiéis. Os festejos, na verdade, é uma renovação da fé, né? Ainda mais aqui na nossa paróquia. Então, os jovens são muito envolvidos aqui na paróquia. Então, é um momento de renovação e de esperança, né? Nesse momento que a gente está passando pela pandemia. No ano passado, a gente não teve a parte social, só as missas. E esse ano, a gente conseguiu executar todas as atividades. A quermesse, o leilão, o bingo, que é uma prática muito importante aqui na nossa paróquia. A Igreja Nossa Senhora das Dores é a Igreja Mãe de Teresina, localizada na Praça Saraiva, no centro da capital. Sua origem aconteceu após o lançamento da pedra fundamental em 25 de março de 1865. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. E vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E agora você confere as principais notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, a partir de agora acompanhe as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. No período de 3 a 7 de setembro foi realizado o retiro semestral do Seminário de Filosofia Dom Edilberto de Quemborg, em Teresina. O evento teve como tema Nenhum Caminho Será Longo e contou como orientador o bispo diocesano de Campo Maior, Dom Francisco de Assis. A Diocese de Parnaíba emitiu uma nota de esclarecimento sobre uma live promovida pelo grupo Guará de Parnaíba no dia 24 de agosto, que teve como tema Por que temos que ajudar o próximo? No documento é esclarecido que 2 agentes de pastoral da Diocese foram convidados a participarem da live, na qual abordaram o tema à luz do Evangelho de Jesus. Algumas pessoas, de forma equivocada, questionaram a participação dos convidados porque consideraram que os temas fogem da proposta inicial do evento. Para mais detalhes da nota, você pode acessar o site diocesedeparnaíba.org.br. No dia 8 de setembro, na festa da Natividade de Nossa Senhora, foi realizada a missa de encerramento do festejo da padroeira da cidade de Parnaíba, Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. O tema deste ano foi tirado do capítulo 1, versículo 45 do Evangelho de Lucas, que diz: Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. A festa da padroeira teve início pela manhã com a missa solene na catedral, presidida pelo bispo emérito Dom Alfredo Schaffler. À tarde foi celebrada a missa de encerramento com a presidência do bispo diocesano Dom Juarez Souza, seguida de carreata percorrendo as principais ruas da cidade. Na chegada, Padre Edmar Lima, pároco da catedral, conduziu a bênção eucarística, momento de forte espiritualidade e expressão de fé do povo de Deus. Encerrando a festa, a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, foi coroada. No dia 11, Dom Juarez Souza presidiu a Santa Missa na comunidade terapêutica Reviver, localizada na comunidade Mexeriqueira, paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Luiz Correia.
Dia 9 de setembro, os aspirantes candidatos ao diaconato permanente, Altamiran Ribeiro, Renato das Chagas e William Ferreira, receberam os ministérios de leitor e acólito. A missa foi presidida por Dom Marcos Tavone e concelebrada pelo padre Claudinei Souza, diretor da Escola Diaconal São Felipe, e padres convidados. A celebração foi realizada na paróquia Divino Salvador, no município de Cristino Castro, e contou com a participação das esposas, familiares e amigos dos candidatos, bem como dos paroquianos. A irmã Laudia Inês, que pertence à congregação das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, se despediu da paróquia Santa Rosa de Lima, da cidade de Cajazeiras, para assumir uma nova missão no Paraguai. A irmã Francisca Coelho, que pertence à mesma congregação, foi acolhida na Diocese de Oeiras. O bispo diocesano Dom Edilson Nobre agradeceu à irmã Laudia Inês pelo seu relevante trabalho na diocese e deu boas-vindas para a irmã Francisca Coelho, que vai fazer um trabalho missionário junto com a irmã Maria na comunidade de Cajazeiras. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Autobiografia e Educação Inacianas, uma análise didática do autor Irmão Marcos Epifânio. A obra tem como objetivo de análise o mestre Inácio e sua formação humana inicial, a autobiografia e relações didáticas ontem e hoje. O tema focal que norteia as páginas que seguem é a formação humano-educacional inicial em Inácio desde sua autobiografia, um processo contemporâneo para forjar identidade docente e espírito discente. Como um tema auxiliar para tratar da base formativa educacional da personalidade humana de Inácio, temos os passos para uma melhor compreensão do itinerário autobiográfico na formação humana e didática de Inácio em um perfil apreendente e ensinante, e suas implicações e aplicações à formação humano-educacional na atualidade. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite para adquirir o seu livro e tenha uma boa leitura. E a nossa artista da fé de hoje é a Priscila Coelho. Ela que, através do seu trabalho com a personalização dos textos, fala do amor de Deus para outras pessoas. Na busca por uma nova atividade que pudesse complementar a sua renda, a artista Priscila começou a fabricar terços, mas antes de descobrir que faria essa produção, ela rezou muito para que Deus revelasse para ela. Depois de muita procura, em um certo dia, ela estava na casa de sua cunhada quando viu um terço e sentiu naquele momento que era uma mensagem do Senhor. A partir de então, ela iniciou essa arte que já realiza há 2 anos. A artesã conta um pouco do início dessa história. Eu nem tinha noção assim que eu poderia fazer esse trabalho manual, né? Final de 2019, eu precisei viajar para estudo, né? E quando eu retornei de férias, eu
estava em busca de algo que pudesse complementar, assim, uma renda, né, pessoal. E eu comecei a buscar de várias formas na internet, algo que eu pudesse estar fazendo para me conseguir essa renda, né, de alguma forma. E, assim, eu não me identificava com nada que eu via. Muitos vídeos, assistia muitas coisas, mas não me identificava. Um certo dia, eu olhei para um texto e eu tenho certeza que foi, assim, o Espírito Santo de Deus que me iluminou naquele dia e me fez enxergar naquele texto que eu poderia desenvolver aquele trabalho e conseguir vivenciar muitas coisas através disso, né? Ela revela que inicialmente foi bem dificultoso para ela realizar essa arte, pois não tinha nenhuma prática com coisas manuais. Mas depois de muitas pesquisas e tentativas, ela conseguiu finalizar seu primeiro terço. Os nozinhos não ficavam bonitos, eu desmanchava e refazia, mas eu persisti. Priscila conta que esses primeiros terços foram bem desafiadores por trazerem uma dificuldade maior na sua produção. Os primeiros terços que eu fiz, né, eu utilizava a personalização em MDF. Eu já iniciei querendo fazer personalizado, né, porque eu pensei na minha família e na família do meu esposo e desenvolvi primeiramente esses 2 terços, né? Foram textos com muitos nomes, porque são 2 famílias com 7 pessoas, então eu pensei, como que eu vou colocar tantos nomes? Mas deu certo. E eu fiquei muito feliz quando eu concluí, que eu olhei, eu vi que eu estava vendo que os nozinhos não estavam ainda bem definidos, não estavam bem... Mas eu gostei muito, fiquei muito feliz e vi que eu conseguiria desenvolver os textos. Eles ficaram muito felizes, acharam lindos, né? É um presente que todos gostam. Todas as pessoas que recebem um texto e personalizado é algo que traz um pouquinho daquilo que vem do céu, né? Que reporta a pessoa as coisas de Deus, a intercessão de Nossa Senhora. A minha mãe, a minha sogra, elas são muito devotas de Nossa Senhora, então elas gostaram muito. O texto tem a imagenzinha de Nossa Senhora gravada, né? Com o nome dos filhos. Então, assim, é um presente muito significativo. De família muito religiosa, a artista cresceu acompanhando os pais na igreja e, na juventude, participou de vários movimentos e grupos. Ela relembra um pouco da sua caminhada de fé. A minha mãe, desde o início, nós somos 5 filhos. Desde o início, ela sempre nos orientou, sempre nos levava à missa, aos domingos. E essa sementinha foi plantada. E depois que eu casei, eu e meu esposo, nós começamos a frequentar um grupo de oração para casais, na comunidade católica Shalom, o grupo Obra Nova. E lá, nós crescemos muito na fé. Muito, porque os textos, eu acredito também que, por conta dessa minha convivência com o grupo de oração, onde nós temos muito o hábito de rezar o texto, eu acredito que isso também tenha contribuído para me ter olhado para o texto e ter sentido isso, né? Deus me tocou através disso também. Então, assim, lá nós temos muitas formações, fomos crescendo na fé mesmo, né? Eu vejo assim que foi um divisor de águas na minha vida, na vida do meu esposo. Durante esses anos de trabalho com esse artigo religioso, em meio a uma pandemia, Priscila conheceu muitas pessoas, muitas histórias e testemunhos, se tornando cada vez mais forte na fé, passando a ver a vida de uma forma diferente. A artesã relata uma história que a marcou bastante. Esse momento do Covid, né, da pandemia, me colocou em muitas situações, assim, de dor, mas também me colocou em muitas situações de alegria, né? Porque, assim, muitas pessoas me procuravam e diziam, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, quero fazer um texto com o nome da família. Ou então alguém vinha, uma amiga minha perdeu o esposo, preciso de um texto com o nome dele, dos filhos, para acalmar um pouco, para levar um pouco da fé, para fortalecer essas pessoas, né? E teve uma pessoa que me procurou, foi um final de semana, à noite,
E eu lembro que eu estava cheia de encomendas, inclusive eu estava fazendo texto, porque toma de conta, assim, a gente vai fazendo. E essa pessoa me procurou à noite e me disse: o meu esposo está hospitalizado, eu quero rezar por ele, mas ele não tem um terço. Eu não tenho um terço e eu quero dar um terço para ele. Então, assim, falando agora, pode não parecer assim, mas no momento me tocou tanto, porque eu pensei assim, eu tenho tantos textos, eu gosto muito, eu tenho vários textos, né? E eu pensei, essa pessoa, ela está buscando, ela está com sede de Deus, ela está querendo se fortalecer na fé e está precisando de um texto. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por poder fazer parte de momentos como esse, porque eu também me fortaleço. Ela destaca ainda o que essa produção dos textos representa na vida dela. Para mim, cada texto que eu entrego é uma experiência diferente. É uma vida, é uma família, é uma pessoa que está passando por um problema. São diversas as situações, né? São várias realidades. Então, nesse dia, eu soltei o que eu estava fazendo, todos são importantes, mas naquele momento ela estava precisando muito. Então, eu fiz o texto, eu tinha o material, consegui fazer o texto dela, e no outro dia, bem cedinho, eu providenciei a entrega e deu certo. E ela recebeu o texto e gostou muito. E assim, eles começaram as orações deles, e depois eu recebi, graças a Deus, a mensagem de que ele estava voltando para casa. Então, assim, eu pude ver muitas pessoas sendo fortalecidas na fé através da oração do texto. E isso é muito bom. E é com essa sensibilidade, com esse cuidado, que através da sua arte, Priscila evangeliza, levando esperança e fé para o próximo e para a sua vida também. E agora você confere a mensagem de nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor. Nós encontramos, caros amigos e amigas que agora nos seguem nesse programa Em Tuas Mãos, nós encontramos Jesus sempre a ensinar. Ele é o mestre por excelência. A igreja o proclama a palavra viva de Deus. Quem me ouve, ouve o Pai que me enviou. Quem me vê, vê o Pai. Então, a sua pregação, como nós olhamos no cartaz ao fundo, é para nós o eco da própria vontade de Deus. E eis que neste domingo, quando Jesus, pregando aos seus discípulos, e as multidões que o rodeavam, diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Olhe como isso vai na contramão dos anseios da maioria de nós. Queremos estar num trono para ser servidos. E Jesus inverte esta lógica dizendo: maior no meu reino é quem serve. É quem serve. Então, como entrar no reino de Deus, na dinâmica do reino que nós pedimos em cada Pai Nosso que rezamos, é entrar nessa lógica do serviço, do ter para servir, do ser para servir, do possuir para servir, sempre numa linha de relação, sempre numa linha de partilha, sempre na lógica do amor fraterno. Então, para mostrar que isso não se faz com um coração qualquer, ele tomou uma criança, diz o texto, em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Quer dizer, a criança, não só por ser uma criança engraçadinha, inocente, cativante, não. Sobretudo porque a criança está na sua pureza de transparência, sem a malícia,
sem a máscara, mas com o coração aberto, simples. Eles é preciso ter um coração simples para acolher a palavra de Deus. Se nós vamos misturar com raciocínios daqui e dacolá, terminamos esvaziando essa palavra e depois fazemos a nossa própria mensagem, criamos o nosso próprio evangelho e não mais o evangelho de Jesus. Por isso ele nos convida a renovar o nosso coração ao estilo da criança, que é pura, que é simples, acolhedora. Então, ela está confiante no pai, confiante na mãe, e por isso ela está aberta à mensagem. Quantas vezes esta mensagem nos é dirigida? Nas celebrações dominicais, nas celebrações diárias que a igreja faz, seja a Santa Missa, seja outra forma de celebração, uma liturgia da palavra, ou novenas, ou círculos bíblicos, etc. E, ultimamente, no Brasil, surgiu um precioso instrumento para que a gente possa levar para onde for, até no bolso, no carro, na pasta, levar para onde formos a igreja em oração, nossa missa no dia a dia. Depois desse instrumento, eu conheço pessoas de todos os níveis, de médicos a operários, que levam consigo para o trabalho isto aqui. Leem antes de sair, durante o percurso da viagem de ônibus ou de carro próprio, vão meditando. Não é para você, durante a missa, estar acompanhando. Não, é para você ler, para você aprofundar, você preparar. E assim, aproveitar mais da liturgia e ter na sua mão, em comunhão com a igreja que no mundo inteiro está naquele dia lendo e rezando estas palavras, esses trechos bíblicos, este salmo, está em sintonia. A igreja em oração, nossa missa no dia a dia, é uma iniciativa dos bispos do Brasil, da CNBB, para facilitar que os católicos tenham mais facilmente o texto bíblico do dia. Claro que nada substitui a Bíblia, embora aqui seja transcrição direta da Bíblia, mas trechos escolhidos de acordo com o tempo litúrgico, assim você vai vivendo a liturgia com a seleção dos textos tirados diretamente do Antigo, do Novo Testamento, para poder crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E eu gostaria de concluir esse nosso encontro dominical lhe dizendo que, de fato, a leitura diária da Bíblia só é proveitosa quando nós seguimos os passos para uma leitura orante. E eu vou lhe dar uma dica muito simples, 3 pontos. Quando você for ler um trecho bíblico, seja o da liturgia dominical, seja outro que você escolha, observe bem. Primeiro, invoque o Espírito Santo, para que ele ilumine no conhecimento da palavra de Deus. Depois, abrindo a Bíblia, leia sem preocupação. Veja o que o texto está dizendo. Simplesmente o que o texto está dizendo. Não se preocupe em interpretar, nem aplicar à sua pessoa. Leia simplesmente. Segundo passo, pergunte o que essa palavra de Deus está lhe dizendo hoje, agora. Como Deus está falando através dela a você nesse momento. E o terceiro e último passo, o que você diz a Deus a partir dessa passagem bíblica que você acabou de ler. Olhe, esses 3 passos lhe darão uma riqueza na sua leitura bíblica, porque você aprofunda a palavra de Deus e reza com a própria palavra de Deus. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Neste mês de setembro, nós possamos aproveitar para praticar a leitura orante. Invoquemos sempre o Espírito Santo de Deus. A você, uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.